paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para contar para vocês o meu testemunho para a honra e glória do nosso Deus. Mas antes de começar, eu quero deixar para a meditação de todos os meus irmãos em Romanos 8 e o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por meio do seu propósito. Me chamo Isabel, o nome do meu esposo é Rodrigo, sou casada há 10 anos, venho de uma família completamente improvável e hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha passagem pelo deserto. Eu e meu esposo nos conhecemos, não servíamos ao Senhor, não tínhamos conhecimento do amor, do poder do nosso Deus, e até que um dia decidimos entrar numa igreja evangélica, aceitar Jesus como suficiente salvador da nossa vida, e a partir dali tivemos um encontro genuíno com o Senhor. Foi daquele dia em diante que as nossas vidas começou a mudar. O Rodrigo, ele começou a se dedicar completamente à palavra. Ele começou a fazer estudos bíblicos, ele começou a frequentar a congregação com muita frequência, ele começou a se envolver demais na obra do Senhor. Enquanto o Rodrigo, ele começou a se envolver na obra do Senhor, eu comecei a me envolver com o ministério de louvor. Amo louvar. E tudo que comecei a me envolver com o ministério de louvor, depois de alguns meses, eu fiquei grávida. Comecei a gerar o nosso primeiro filho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Após a minha gestação, ter o nosso filho, passaram-se 3 anos. Quando meu filho estava com 3 anos, eu caí num laço do adversário. Um irmão da nossa congregação começou sim se oferecer, fazer elogios, conversar, e completamente eu caí. Eu caí nas conversações, eu caí nas más conversações, como diz o apóstolo Paulo. Os bons costumes foram corrompidos completamente. Eu comecei a esfriar com meu esposo. Comecei a esfriar com o Rodrigo de forma muito intensa. Eu não tinha mais desejo pelo Rodrigo, não tinha mais vontade de conversar com o Rodrigo. A voz do Rodrigo me irritava, tudo no Rodrigo me irritava. E nós começamos a viver uma frieza espiritual e também uma frieza dentro do nosso casamento. Até que eu saí pela primeira vez com essa pessoa que era da mesma congregação que eu. Ele também casado, e os dois abriram brecha para que o inimigo entrasse nos nossos casamentos. A primeira destruição começou pelo casamento dele. A esposa dele descobriu e ordenou que ele saísse de casa. Quando ele saiu de casa, ele chegou para mim e pediu para que eu fosse morar com ele. Eu falei sobre o meu filho, que tinha 3 anos, estava encaminhando para os 4 anos, e que não tinha possibilidade de eu sair de casa, deixar o Rodrigo com o nosso filho. E dali, ele fez uma ameaça de contar para o Rodrigo o que é que estava se acontecendo. Eu, com muito medo, cheguei para o Rodrigo e disse para ele: Rodrigo, a gente não dá mais certo juntos. Eu não sinto mais amor por você. E ele perguntou assim: Isabel, o que aconteceu? Você estava tão firme na presença do Senhor, você estava buscando tanto, você estava subindo no altar para louvar no ministério de louvor. Eu também, estávamos tão felizes. E eu disse assim para ele: se eu te contar, você não vai entender. Então eu prefiro que aconteça assim a nossa separação. Vou pegar o nosso filho e vou decidir sair de casa. Foi quando ele não aceitou, disse que não aceitaria que eu tirasse o nosso filho de casa, que eu tirasse o nosso filho dele. E ainda assim eu teimei, peguei o meu filho, peguei o nosso filho e ali fui morar com essa pessoa. Quando o Rodrigo descobriu, ele virou completamente a cabeça. Ele virou completamente a cabeça porque ele disse que, como alguém do altar, poderia ter feito tudo aquilo e ter tirado alguém de dentro da própria família, do próprio casamento. Eu vi no semblante do meu marido alguém muito decepcionado, muito triste. Só que eu não tinha entendimento de que eu estava plantando algo terrível que eu iria colher. Não durou muito tempo. Isso é uma palavra e um aviso para todos os irmãos que lutam pela restauração do seu casamento. Quando as escamas dos olhos elas têm que cair, é de uma única vez, ela é arrancada. A libertação pode ser até um processo diante de hábitos que precisamos mudar. Mas quando as escamas dos olhos, ela tem que cair, é da noite para o dia que isso vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Só passei 2 meses morando com essa pessoa. Logo, ele disse que não sentia nada por mim,
que não me amava, que foi completamente um erro ter tomado aquela atitude. Logo voltou para a esposa. Tudo que voltou para a esposa dele, completamente abandonada. E fui recorrer ao Rodrigo. Nessa época que fui recorrer ao Rodrigo, ele disse para mim: Isabel, você fez algo que eu nunca sou capaz de te perdoar. Você fez algo que você destruiu a minha admiração e o meu respeito por você. E também, eu nunca mais volto para a igreja. Porque como alguém da igreja fez isso comigo, ele me tirou do altar. Ele me tirou da presença do Senhor. Ele vai carregar com ele sempre essa culpa. E você também, Isabel. Você é a culpada de eu ter me afastado da presença de Deus. Aquilo acabou comigo, porque ele disse que estaria dando entrada no divórcio, que eu pudesse me preparar. Quando se passaram 1 mês e 30 dias, o Rodrigo, ele entrou com o divórcio. Quando ele chegou para mim e me comunicou que deu entrada no divórcio, eu fiquei completamente sem chão. Porque eu vi o meu filho, ele constantemente dizia assim: mãe, cadê o meu pai? Por que a senhora não está mais com o meu pai? Porque o meu pai, ele não quer mais falar comigo, mãe. O que aconteceu? Aquilo começou a me consumir por dentro, aquilo começou a trazer uma angústia, uma tristeza muito profunda ao meu coração. E foi quando eu peguei o carro. Eu coloquei o meu filho dentro do carro e eu disse: hoje eu vou tirar minha vida, porque não tem mais jeito. Eu destruí a minha família, eu destruí meu casamento. Eu tirei o meu filho do pai dele. Eu tirei o meu esposo da igreja. Eu tirei o temor do Rodrigo a Deus. Eu causei tudo isso na minha vida. Foi quando eu peguei o carro. Eu tentei, sim, tirar a minha vida e também tirar a vida do meu filho que estava dentro do carro comigo. E quando eu passei por uma esquina de uma cidade, de uma rua, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: Isabel, ainda tem jeito. Quando eu ouvi, na hora, eu estacionei o carro e eu comecei a chorar. E o meu filho falou: mãe, o que foi? O que a senhora está chorando? Por que a senhora está chorando? Eu tô com saudade do meu pai. Naquele momento eu abri o carro, fui no banco de trás, peguei o meu filho, abracei ele e disse para ele: filho, você perdoa a mamãe? E ele disse: eu quero meu pai. E eu disse: você perdoa a mamãe? E ele disse: perdoo, mãe. E naquele momento que eu senti o meu filho me perdoando, eu senti como tem esperança. Eu senti que sim, ainda tinha saída. Eu só precisava me reconciliar com Deus. Mas eu não tinha entendimento de restauração. Eu não sabia que restauração de casamento, de família, poderia acontecer. Eu não sabia. Não sabia também que as coisas estavam prestes a piorar. Foi quando eu entrei no YouTube e eu comecei a procurar como reconstruir o meu casamento. Foi essa palavra que eu comecei a usar. Como reconstruir o meu casamento. Como alcançar aquele que foi embora. Eu não entendia que eu precisava ser transformada de um deserto, porque eu adulterei contra Deus, eu pequei contra Deus. Foi onde eu comecei a buscar, eu comecei a ouvir vários vídeos, comecei a entender um pouco do que estava acontecendo na minha vida, um pouco do que estava acontecendo na vida do Rodrigo, mas o divórcio estava prestes a sair. Quando eu menos esperei, o Rodrigo assumiu uma mulher estranha. E de imediato, quando ele assumiu essa mulher estranha, ele começou a divulgar para tudo e para todos que ele iria se separar de mim para se casar com ela. Essa mulher começou a perseguir a minha vida. Eu não tinha mais paz. Todas as vezes que eu entrava em contato com o Rodrigo, ele me repudiava muito. Dentro do meu coração, eu nunca imaginava que o Rodrigo pudesse me perdoar, porque ele me repudiava muito. E o Rodrigo passou a colocar essa mulher para falar comigo pelo telefone. Ela começou a atender os telefonemas, ela começou a responder as mensagens. E meus irmãos, ela só respondia por áudio. Nunca era digitado, sempre era por áudio, para que eu pudesse entender que realmente era ela que estava falando ali, não era o Rodrigo. E o Rodrigo, ele completamente virou a cabeça, ele começou a beber, ele começou a fumar, ele começou a ter vícios de pornografia, andar com todo tipo de pessoa. Ele não ouvia mais a parentela, ele não ouvia mais os pais dele, ele não queria saber dos meus pais, ele não queria saber dos meus irmãos, dos irmãos dele, ele não ouvia ninguém. Ele virou completamente a cabeça. E todas as vezes que ela respondia, Isabel, você deve se conformar, porque o Rodrigo não é mais seu marido. É só questão de tempo do divórcio sair e ele vai se casar comigo. E tudo que você construiu, Isabel, tudo que você construiu com o Rodrigo vai ser dividido para mim,
porque eu sou a mulher do Rodrigo. Se conforme que você não é mais mulher. Essa mulher constantemente sempre estava me afrontando. Chegou um dia que eu liguei para ela, eu falei tanta coisa. Eu disse tanta coisa para ela, tanta coisa para ela. E ela estava nesse momento do lado do Rodrigo, colocou o telefone no Viva Voz e ele ouviu tudo que eu estava falando com ela. E depois que eu terminei de falar tudo que eu queria falar, chamei muitos palavrões, disse muita coisa absurda com ela. Eu saí de mim, completamente perdi o controle. Ele tomou o telefone e ele disse assim: Isabel, esquece que eu existo. Eu não existo mais para você. A partir daquele dia que você me deixou em casa e você saiu para ficar com outro homem, eu não existo mais para você. Esquece que eu existo. O cenário era completamente impossível. Completamente impossível. Não tinha jeito. Eu garanto para os irmãos, não tinha jeito. Era um cenário completamente improvável que Deus fez um grande milagre. Um certo dia, eu fui numa igreja e o pastor lá estava ministrando e eu ouvi sobre pela primeira vez a palavra restauração. Porque sim, eu estava acompanhando alguns vídeos de algumas pessoas, mas não era um ministério. E esses vídeos ensinavam muito como o cônjuge se comportava, por que ele se comportava, mas não falava sobre a restauração pessoal, não falava sobre alcançar uma restauração da aliança com Deus, sobre lutar com Deus a batalha da restauração do casamento. Eu não tinha esse entendimento. E até então eu estava lutando com as minhas próprias mãos. Eu estava fazendo tudo conforme me vinha da cabeça fazer. E ali, quando eu ouvi essa palavra, eu disse: eu preciso lutar para restaurar minha família. Eu preciso lutar para restaurar minha casa. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar o meu filho ser criado sem um pai por algo que eu permiti o adultério entrar. Eu não posso permitir o meu esposo caminhar em passos largos para o inferno por algo que eu permiti o adultério entrar. Eu preciso ser a pessoa que também vou ter coragem, vou tomar a decisão, posicionamento para buscar a restauração da minha família. Aleluia. E foi aí que eu decidi. Eu comecei a me aprofundar na palavra do Senhor. Eu comecei a buscar versículos que falassem sobre restauração. Eu comecei a me aprofundar no que a palavra dizia, porque até então eu tinha tido um encontro com Deus. Eu tinha sim, eu louvava no ministério de louvor, mas eu não tinha profundidade na palavra. Eu não tinha verdadeiramente o conhecer Deus face a face. Eu tinha tido um encontro para me arrepender de tudo que eu tinha feito antes. De todos os maus caminhos que andamos antes, tanto eu quanto o Rodrigo, atitudes que tomamos antes, mas nunca reconhecer a impureza dos meus pecados. E foi quando eu conheci o ministério da missionária Carol, Restaurando Alianças. Quando eu conheci foi através de um testemunho, o testemunho da Letícia. Aquele testemunho me quebrantou muito, me fez chorar bastante. Só que todas as vezes eu achava o cenário completamente possível. Porque eu sempre ouvia as palavras, eu sempre ouvia os testemunhos, e diante dos testemunhos sempre era mulheres que foram traídas ou mulheres que estavam passando o deserto dentro de casa e conseguiram restaurar o seu casamento. Mas eu nunca tinha ouvido um testemunho de alguém que traiu e Deus restaurou o casamento. Então, aquilo começou a estar na minha mente que não é possível. Que não é possível, porque nunca aconteceu, nunca ouvi um testemunho dessa forma. E quando eu ouvi o testemunho da Letícia, eu ouvi a Letícia falando sobre o quarto de guerra. E eu falei assim para mim mesma: eu vou entrar. Mas eu vou entrar pela minha transformação. Eu vou buscar pela minha mudança. Porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que é que está acontecendo. E ali eu ouvi um áudio da missionária Carol, um vídeo dela, explicando sobre o quarto de guerra, sobre batalha espiritual. Meus irmãos, eu nunca tinha tido entendimento. A minha igreja nunca tinha ministrado sobre libertação com tanta intensidade como essa mulher ministra. Minhas escamas dos olhos foram caindo completamente quando eu comecei a participar deste quarto de guerra. Coisas que eu não tinha entendimento, que eu precisava renunciar, maldições que eu precisava quebrar, comportamentos, vícios que eu tinha, coisas que aparentemente diante dos meus olhos eram tão bobas, tão pequenas, e trouxeram legalidades para o inimigo entrar e destruir a minha família. Então eu entrei, comecei a me posicionar da forma certa, como diz a missionária.
Quando eu entrei no quarto de guerra, comecei a assistir às aulas. A cada aula, as escamas dos meus olhos iam caindo. E o que eu achei maravilhoso é que todas as aulas são ao vivo. A gente sente verdadeiramente a unção de libertação e de restauração sobre cada aula do quarto de guerra. E as escamas dos meus olhos começaram a cair. Eu comecei a enxergar o quanto eu fui tola. Eu comecei a enxergar o quanto eu errei. E foi dentro do quarto de guerra que quebrou o paradigma. Porque eu entendi um dia, quando a missionária falou assim: vocês precisam entender que cada deserto é um deserto. Não olhe para a situação de vocês e achem que na situação de vocês Deus não é capaz de fazer. Cada deserto é um deserto. O nosso problema é que a gente costuma olhar para os nossos erros e não enxergar a tamanha graça de Deus. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Foi através dessa palavra que o paradigma na minha vida foi completamente quebrado. E eu disse, eu preciso lutar. Eu preciso marcar o legado de uma geração, como diz a missionária, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, e que foi vocês quem adulteraram, foi vocês quem falharam, foi vocês que erraram e estão lutando hoje pela família. Um dia, eu estive na posição de vocês, dizendo que não seria possível Deus restaurar. Não seria possível Deus fazer. E hoje eu estou aqui contando testemunho. Porque na vida de vocês seriam diferentes. Acreditem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu comecei a me posicionar, comecei a lutar. Nesse quarto de guerra eu aprendi a fazer o jejum da Esther. Nunca tinha feito na minha vida o jejum da Esther. E parece que quando estamos junto com os nossos irmãos, nós temos o privilégio de ir até o final, ir avante. A força ali, a dedicação ali, o empenho ali, as palavras da missionária, as palavras das meninas da assessoria, que são uma bênção na nossa vida, sempre estão ali dispostas a nos ajudar. E foi o que me fez ir até o fim. Para mim não foi fácil. Foi completamente difícil passar 3 dias sem o alimento. Mas foi um jejum que trouxe respostas para minha oração. Durante esse tempo, o divórcio saiu, sim. Antes mesmo de entrar no quarto de guerra. Durante esse período, o divórcio já tinha saído. E quando eu entrei no quarto de guerra, eles marcaram um casamento. Só que quando eles marcaram um casamento, eu chorei no primeiro dia. Eu chorei no segundo dia. Eu chorei no terceiro dia. Mas quando foi no quarto dia, as palavras da missionária conseguiram me encorajar, fez eu me levantar. Quando fez eu me levantar, eu declarei e disse, esse casamento não vai acontecer. Mesmo que eu não tenha forças, eu vou suplicar. Quando eu não tiver forças para orar, eu irei suplicar, mas eu declaro que não vai acontecer este casamento. Meus irmãos, minhas irmãs, diante desse jejum, faltavam 2 semanas para esse casamento acontecer. Quando eu fiz esse jejum da Esther, quando a missionária começou a direcionar, e eu lembro que nesse jejum do quarto de guerra, ela disse assim, que o decreto de morte, de falência espiritual sobre a minha família estava sendo quebrada. Através desse jejum, desse sacrifício, de todos os ensinamentos estavam sendo quebrados. Terminamos o jejum e começamos as orações da madrugada. Meus irmãos, eu lembro que terminava as orações da madrugada. Eu ficava até o amanhecer, novamente, orando. Eu ficava horas de joelho, eu chorava, eu clamava. Eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eu deixei o Rodrigo ir. Eu não acessava mais redes sociais. Eu fiz um propósito com Deus. Um propósito que eu só iria acessar novamente as minhas redes sociais quando meu casamento fosse restaurado. Porque ali estava acontecendo distrações para mim parar. Eu estava ficando muito frustrada quando eu entrava. Eu sempre era movimentada para ir em direção ao Instagram da Mulher Estranha. E ela sempre estava fazendo muitas publicações, constantemente, publicações, declarações, e meu marido estava completamente cego. Foi ali, faltando exatamente 2 semanas para este casamento acontecer, que eles sofreram um acidente. Isso mesmo que os irmãos estão ouvindo. Eles sofreram um acidente. E diante daquele acidente, a mãe e o pai dele foram para o hospital. Quando chegaram lá,
a minha sogra me ligou e disse: Isabel, precisamos que você venha para cá, junto com o meu neto, porque pode ser o último momento que vocês vão ver o Rodrigo. Estamos muito abalados com a situação que o Rodrigo está, mas pode ser que seja o último momento, porque assim foi o que o médico falou. Meus irmãos, eu comecei a chorar. Eu chorei bastante, chorei muito, porque eu disse: Deus, o Senhor verdadeiramente é justiça. Eu sofri com todas as humilhações, eu sofri com a ausência do pai na vida do meu filho, eu sofri com o meu marido esbanjando o adultério, eu sofri porque meu marido se afastou da tua presença, mas a consequência do meu esposo foi o acidente, os frutos do adultério. E naquele momento que eu falei aquilo para Deus, Deus ele me respondeu dizendo assim: filha, eu tenho formas de tratar com o homem. Esse é o jeito que eu vou trazer o Rodrigo de volta. Eu fui para aquele hospital com a certeza que o Rodrigo não ia morrer. Mesmo que a minha sogra estivesse dizendo que ele iria morrer, eu fui com uma certeza que ele ia voltar para casa. Também não tentei convencer a ela, não falei nada para ela. Cheguei no hospital, ele estava chorando muito. Vi o meu esposo num estado que eu nunca imaginei ver, completamente debilitado. Quando eu cheguei no hospital, ele pegou na minha mão, apertou a minha mão e não falou mais nada. Não falou mais nada. Meu esposo passou 15 dias exatamente internado. A mulher estranha melhorou, teve alta, foi embora. E meu esposo passou 15 dias internado naquele hospital. Aqueles 15 dias foi eu que fiquei como acompanhante. Eu dormia com ele, eu vinha em casa, meu filho ficou com a minha sogra. Eu vinha em casa, pegava algumas roupas que ainda estavam em casa, porque algumas ele levou. Pegava algumas roupas, pegava produtos de higiene, lençóis e levava para o meu esposo. Foi os 15 dias que Deus fez o Rodrigo me perdoar no leito de um hospital. Porque naquele momento, quando ele foi melhorando, ele disse: a minha esposa está aqui. E que bom que eu não perdi ela. Pensei que seria o último momento de eu ver a minha esposa e o meu filho. Mas ela está aqui. E que bom que eu não perdi a minha esposa. Foi aqueles dias que o Rodrigo disse: Isabel, traz a minha Bíblia. Eu tô com saudade de ler a minha Bíblia. Foi aqueles dias que o Rodrigo disse assim: Isabel, traz o fone de ouvido. Eu quero ouvir louvores, estou com saudade de ouvir louvores. Foi aqueles dias que o Rodrigo disse assim: Isabel, lê a palavra comigo. Começa a louvar, Isabel, porque toda vez que você louva me traz paz, e eu estava com saudade desse louvor. Naquele dia, meus irmãos, eu estava inscrita no quarto de guerra, na próxima turma. E eu ouvi a missionária ministrando sobre o arrependimento de Davi. Eu ouvi a missionária falando sobre o arrependimento de Davi. Que Deus, ele utiliza do profeta Natan para ir até Davi e falar sobre o adultério. E eu vi Deus marcando um encontro com meu esposo. Deus, ele não só tratou o Rodrigo no leito daquele hospital, Deus também me tratou. Porque a primeira a abrir a porta para o adultério foi eu. E eu precisei estar do lado do meu esposo, naquele momento, para reconhecer que dentro de minutos eu podia ter perdido a minha família. E ali nós começamos a louvar juntos, começamos a orar juntos. Eu estava muito cansada, tive que sair do meu trabalho, viver sobre a provisão de Deus, verdadeiramente. E o Rodrigo, ele começou a se quebrantar novamente. Eu vi verdadeiramente aquela palavra que a missionária trouxe o ensinamento para nós, em Salmos 51, sobre o arrependimento genuíno de Davi. Aonde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Foi isso que eu comecei a ver no Rodrigo. Quando ele começou a dizer que estava com saudade de me ouvir louvar, meu coração se alegrava, porque eu lembrava das orações no quarto de guerra. Quando ele estava pedindo a minha Bíblia dele para que ele pudesse ler, meu coração se alegrava. Quando ele estava pedindo a mim, aleluia, o fone de ouvido para ouvir louvores, meu coração se alegrava. Foram 15 dias de tratamento intensivo de Deus com a minha vida e com a vida do meu marido. E foi daquele tempo
que chegou um momento que o médico chegou para nós e disse assim: você é um milagre. Nós não sabemos explicar, porque já estava aguardando a hora para que você viesse a falecer, mas você é um milagre. E o Rodrigo olhou para o médico e disse assim: eu sou fruto de oração. Aleluia. Eu sou fruto de oração porque minha esposa não parou de orar, meu filho não parou de orar, minha mãe não parou de orar. E ele teve alta, voltamos para casa. Ele voltou para o Senhor, se reconciliou com o Senhor. Hoje está reconciliando-se o relacionamento de pai com filho, por esse tempo que ele ficou ausente na vida do nosso filho. Ele está novamente quebrantado ao Senhor. Hoje ele acompanha comigo o Ministério da Missionária. Ele não perde uma oração mais. Eu já recebo a palavra que a missionária ministrou sobre uma célula ao vivo em nossa casa. Eu profetizo e também já recebo esta mesma palavra com essa mesma intensidade do Espírito, porque o meu desejo é contar para outras famílias o que Deus fez na minha. E se eu puder cuidar de pessoas, se eu puder assim também fazer, abrir minha casa para que seja uma célula do ministério, como a missionária profetizou sobre o quarto de guerra, assim eu também farei. Porque eu sei por onde eu passei, eu sei o que eu chorei e eu sei o Deus que me deu vitória. Então hoje eu quero encorajar os irmãos para dizer para vocês: não desista. Aquilo que era aparentemente impossível na minha história, Deus ele fez possível. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não desista quando o cansaço bater. Não desista quando as dificuldades aumentarem. Não desista quando as afrontas chegarem para você. Não desista quando todos te abandonarem. Não abra mão das pessoas que estão te ajudando. Por muitas vezes eu estava muito triste, meu coração estava muito revoltado. Diante de todo o cenário que eu estava vendo, eu quis sair do grupo, eu quis parar de seguir a missionária aqui no canal do ministério, eu quis abandonar tudo. E todas as vezes o Senhor me reposicionou novamente. E hoje eu estou aqui contando o meu testemunho para os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que ainda não participaram do quarto de guerra, e todos aqueles que já participaram, participem. Porque tem sido algo tão profundo. É uma unção verdadeiramente de libertação e restauração que existe sobre esse ministério. Que somente o Senhor pode fazer isso possível. Irmãos, não é parando que a gente alcança o nosso milagre. Quando você se sentir cansado, toma um copo com água no deserto, como a missionária nos ensina, e volta novamente a lutar. Mas não deixa de lutar, porque a família é propósito de Deus. Eu quero agradecer a missionária, quero agradecer primeiramente a Deus pela vida dela, porque é uma mulher que tem se dedicado tanto a tantas vidas, tantas famílias, a esta obra tão linda. Hoje eu posso dizer que eu sou uma abençoadora desse ministério, para a honra e glória do Senhor, porque eu sei o valor que esse ministério tem na minha família, eu sei. E assim eu quero que alcance mais vidas, mais famílias. E o nome do Senhor seja transmitido, o amor de Deus às famílias. Não desista. Agradeço a missionária, agradeço a toda a assessoria, a todas as intercessoras desse ministério, porque vocês são bênçãos na nossa vida. Agradeço ao meu Deus, o meu Pai, que me resgatou e permitiu que eu restaurasse a minha aliança com Ele. Deus abençoe. Até a última família. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, ovelhas queridas. Aleluia. Sou missionária Carol e hoje eu estou aqui lendo para você mais um testemunho. Testemunho da nossa querida Isabel, do nosso irmão Rodrigo. Um casal abençoado que Satanás tentou colocar as patas imundas dele, mas não conseguiu, porque Deus chegou nessa família. O demônio do adultério bateu em retirada, porque Deus chegou nesta família. Eu quero declarar sobre a sua vida, quero que você abra as suas mãos nesse momento. E eu quero declarar sobre a sua vida que o próximo testemunho aqui no ministério que eu estarei narrando será o seu. Quero que você entre em concordância e você declare nos comentários dizendo, aleluia, o próximo testemunho será
o meu. Eu serei alguém, eu serei o coração que vai marcar esta geração. Aleluia, declara nos comentários. Convido você a participar das nossas células no WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link, você vai encontrar um formulário para você preencher e acessar as nossas células. Você que saiu, cuide de voltar, se oriente. Convido vocês também a participar do Quarto de Guerra. Meu Deus, o Quarto de Guerra tá marcando gerações, tá? Tá lindo de se ver. Então participe conosco do Quarto de Guerra. Você pode procurar uma das nossas assessoras do ministério. Lá nas nossas células, elas são administradoras. Você também pode deixar aqui nos comentários se você tiver dúvida em encontrar o Quarto de Guerra. E aqui na descrição do vídeo também tem o link do Quarto de Guerra. Amém, meus irmãos? Então não deixem de participar, não fiquem de fora da próxima turma, porque eu creio que você será o próximo a contar testemunho. Amém? Convido você também a seguir as nossas redes sociais, que é o perfil do nosso Instagram. Tanto o perfil do meu Instagram quanto do Ministério. Porque todas as vezes que tivermos a nossa programação do Ministério, campanhas, propósitos, novos testemunhos, você vai ser notificado de primeira mão lá pelo nosso Instagram. Então aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso Instagram que você pode acessar. Amém? E a próxima conferência Quarto de Guerra em São Paulo, a nossa conferência presencial. Então eu convido você a se inscrever para estar conosco. Já tivemos 2 conferências, estamos indo para a terceira agora. Fizemos a primeira em Recife, a segunda na Bahia e a terceira agora em São Paulo. Amém? No estado de São Paulo. Em breve, as células presenciais também vão funcionar, em nome de Jesus. E vamos alargar as tendas e expandir para que o amor de Deus alcance as famílias. Deus abençoe, o Senhor vos surpreenda. Até a última, família. Curte este vídeo, se inscreve no canal para você ajudar mais vidas a serem alcançadas. Já fez a sua inscrição? Pois corre e faz a sua inscrição aí no canal para você ajudar o ministério. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor vos surpreenda.